Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas e estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso gratuito de Direito do Consumidor aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, uma aula bem rapidinha, até porque são artigos, dois na verdade, são esses dois que estão aí na tela, bem autoexplicativos. Vou até subir mais um pouquinho aqui, tá? Aqui, acho que tá bom. São dois artigos bem autoexplicativos, mas são sobre um tema que vocês estão vendo aí na tela, que é de suma importância na vida do consumidor brasileiro, que é dívidas. Então, nós vamos falar sobre a cobrança de dívidas, como essa cobrança deve ser feita, tá? Então, se você que está aí assistindo é um devedor, então esse vídeo é para você. E se você não é devedor, certamente conhece alguém que esteja devendo. Então peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que no futuro, eu torço para que não, mas pode ser você também, tá? Então esse vídeo também serve para você. Caso isso aconteça com você, você vai saber como proceder, ok? E até rimou. Então, por favor, peço desde já que, se você gostar desse vídeo em algum momento dessa videoaula, você curta o vídeo. Se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike sem problema nenhum. Peço você também que se inscreva no canal, se você não é inscrito. Isso ajuda bastante no crescimento. E ative o sininho para receber as notificações, porque toda vez que eu gravar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Certo? E também comenta alguma coisa aqui embaixo, qualquer coisa. Um elogio, dúvida, sugestão, crítica, nem que seja um oi, porque isso também ajuda no engajamento do vídeo. E também, como falei no começo, só reforçando, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que esteja nessa situação. Beleza? Então, sem enrolação, vamos aí ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Vocês estão vendo que ele tem um parágrafo único e também vocês estão vendo aí o artigo 42A. Essa vai ser a parte que a gente vai tratar na aula de hoje. E nas próximas aulas nós vamos seguindo, tá? Com alguns artigos interessantes. Mas hoje são os artigos 42 e 42A, que diz o seguinte, acompanhe na tela. Artigo 42. Na cobrança de débitos, ou seja, na cobrança de dívidas, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então já temos a primeira grandíssima, essa palavra existe? Informação, tá? Nossa primeira informação, que é de extrema importância. A forma como você, devedor, deve ser cobrado de sua dívida. Lembrando que cobrança de dívida é um direito natural do credor, tá? Então o credor tem o direito sim de cobrar a dívida que você contraiu com ele, caso ele queira, e na maior parte das vezes ele quer, né? Então, mas como essa dívida, esse débito deve ser cobrado? Primeiro, não expondo o consumidor a ridículo, tá? E segundo, nem submetendo a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, tá? Vamos por partes isso aqui. Não deve expor o consumidor a ridículo, tá? Antigamente, acontecia muito com cobranças de dívidas de banco. Quando chegava uma carta para uma certa pessoa e essa carta era muito chamativa, né? Sabe aquele preto e amarelo, né? Estilo abelha, tipo aquelas faixas de cena de crime? Pois é. Às vezes vinha um anúncio grandão, dizendo atenção, importante, né? Era um envelope bem chamativo. E aí a pessoa que recebia a recompensa via o nome da pessoa, onde ela morava. Então, de uma certa forma, ela era exposta a ridículo com isso, tá? Hoje em dia isso parou. Hoje em dia as cobranças devem vir em cartas normais, bem singelas, como qualquer outra correspondência, tá?
Uma outra situação, e isso infelizmente ainda acontece em alguns lugares, e eu já vi várias coisas, né? Principalmente em cidades do interior, anunciando em carro de som que a pessoa deve, colando um aviso com os nomes dos devedores nas entradas dos estabelecimentos. Então, tudo isso é expor o consumidor a ridículo. Não pode, tá? Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa que é proibida é constranger ou ameaçar o devedor a pagar a sua dívida. E aqui, filho, pode entrar muitas coisas, tá? Aqui pode entrar, por exemplo, as ligações excessivas dos bancos. Sabe aquelas ligações que você recebe às vezes 10, 15 vezes por dia? Isso é uma forma de constranger a pessoa a pagar a dívida, tá? Ou até mesmo, dependendo do tom, ameaçar, tá? Isso entra aqui, tá? Essas ligações excessivas, quando se deve a uma pessoa física e a pessoa física fica ali o tempo todo no seu pé. Eu nem cito casos de agiotagem, por exemplo, porque agiotagem é crime, aí já é uma outra esfera, tá? Mas a pessoa fica ali, no seu pé, né? Vamos dizer, talvez não todo dia, pode ser todo dia, ou nem que seja todo dia, mas de forma incisiva ali, sabe? Não deixando você em paz. Isso também pode ser considerado um constrangimento, tá? Ao pagamento da dívida, isso não pode ser feito, certo? A pessoa ir no seu local de trabalho, te cobrar pessoalmente, tá? Toma cuidado com isso. Vamos ao parágrafo único? O consumidor, preste atenção, o consumidor cobrado em quantia indevida, tá? Quando a gente falou do artigo 42, a gente subentende que está falando de cobranças devidas, tá? Cobranças legais. O devedor realmente está devendo, tá? Mas o parágrafo único diz que, em caso de quantia indevida, cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, tá? O que seria um engano justificado? A pessoa ter um homônimo, por exemplo, tá? A pessoa ter o mesmo nome, e ali no A tem duas pessoas, têm o mesmo nome e sobrenome. Pode acontecer. E aí a pessoa não verifica ali o CPF, né? Porque o CPF serve justamente para isso, para distinguir uma pessoa de outra. Pode acontecer, tá? De você ser confundido com uma outra pessoa. Agora, tirando essa situação, tá? O consumidor que se sentir que está sendo vítima de uma cobrança indevida, tá? Ele tem o direito à repetição do indébito, ou seja, o valor que ele pagou, mas não, o valor que ele pagou, mas não. O valor que ele pagou acrescido do dobro, tá? Do que ele pagou em excesso. Então, eu vou até destacar aqui, ó, do que... Oh, perdão. Ih, saiu sem querer. Pera aí, gente. Eu tinha saído da tela aqui sem querer, mas eu já voltei. Então, eu vou destacar essa parte aqui, ó. Do que pagou em excesso. Então, para o consumidor ter direito à repetição do indébito, que a gente chama, né? A devolução do dinheiro em dobro, ele tem que pagar. Se o consumidor não pagar, ele só vai ter direito ao valor da cobrança normal, vamos colocar assim. Ele só vai ter o direito ao valor da cobrança normal, se ele não pagou. Se ele pagou, aí sim, é o valor da cobrança em dobro, tá?
E o que seria uma cobrança, uma cobrança indevida? Dívidas que aqui no caso a gente está falando de dívida que o consumidor não contraiu. Um cartão de crédito que ele não fez. Por exemplo, e é o exemplo mais comum, um empréstimo que alguém pode ter feito em nome dele sem ele saber, tá? Ele não deu aval ali para fazer o empréstimo e mesmo assim está sendo cobrado. E muitas das vezes ele é negativado, ou seja, ele tem o seu nome inserido ali nos cadastros de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa, etc. Que será tema das próximas aulas. Nesses casos, né? O consumidor terá direito sim à indenização em dobro, tá? A que a gente chama de repetição do indébito. Tá bom? Somente em cobranças indevidas, ou seja, o consumidor não deu causa para isso, tá? Exemplo, contratou um serviço de internet. Você deve pagar tantos reais para ter tantos megabytes de velocidade. Tá oferecendo abaixo? Se está oferecendo abaixo e está te cobrando o valor acima, isso é uma cobrança indevida, tá? E você tem direito à devolução desse valor em dobro, tá? Acrescido, obviamente, de correção monetária e dos juros legais, certo? Mas como aqui a gente está falando de dívida, então vamos focar no assunto dívida. Mas saiba que qualquer outra situação que você não der causa ao agravo que você está sofrendo, e mesmo assim você está sendo cobrado por isso, então saiba que você tem esse direito à repetição do indébito, beleza? Porque essa é caracterizado cobrança indevida. Vamos ao artigo 42A para a gente encerrar a aula de hoje, que diz o seguinte, o artigo 42A, deixa eu só ajeitar a câmera aqui mais uma vez. O artigo 42A vai dizer o seguinte: em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o popular CPF, ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, o popular CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente, tá? Ou seja, tem que estar devidamente identificado o devedor, tá? Nome, endereço e CPF, tá? Se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, certo? Deve estar devidamente identificado para não acontecer, por exemplo, o exemplo que eu disse anteriormente, né? De alguém ser cobrado sem ser a pessoa, tá? Casos de homonímia, né? Terem duas pessoas com o mesmo nome, por exemplo. Certo? É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei que ia ser uma aula bem curtinha, apesar de eu ter me alongado um pouco, tá? Mas de extrema importância. Então, se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike sem problema nenhum. E você compartilha esse vídeo com uma pessoa, principalmente aquela pessoa que está passando por essa situação de ser cobrado por uma dívida, tá? E no mais, gente, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, comenta aqui embaixo qualquer coisa, tá? O que você achou, o que você não achou, manda um oi, enfim, tá? Para ajudar no engajamento do vídeo e, consequentemente, no crescimento do canal. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bons estudos e até a próxima aula.